Capítulo 15 do livro Mensageiros do Amanhecer. Esse capítulo se chama A Iniciação da Terra pela Integridade. Mais uma vez, esse capítulo é um pouquinho mais longo, eu vou ter que fazer em parte 1, parte 2, tá? Então hoje a gente vai fazer a parte 1, a leitura de metade do capítulo, e na semana que vem, no próximo vídeo, né, a gente vai ter a parte 2. Assim eu acho que fica mais fácil para mim, né, não fica tão cansativo para minha garganta e também para quem ouve, porque não fica um vídeo muito pesado, muito longo, né, até porque as informações são sempre mais densas, né, elas precisam ser assimiladas. Apesar de que esse capítulo eu achei bem mais leve, mais tranquilo, porque a mensagem é muito clara e muito direta. Nós precisamos cuidar mais da Terra, tá? Nós precisamos ter essa consciência também de que a Terra, o planeta Terra, ele é um ser vivo e ele também está ascendendo, ele também está evoluindo e que a gente precisa parar de tratá-lo como lixo, né? Parar justamente de usurpar tudo que ele nos dá e não dar nada em troca, e não ter cuidado, não ter amor e não ter carinho com as coisas, né? Principalmente com a natureza, com os recursos da Terra. Então, só aqui eu acho que já daria para a gente entender exatamente o que eles vão falar nesse capítulo. Como sempre, eu vou fazendo a leitura, conforme eu for sentindo, eu paro e faço alguns complementos. A beleza da Terra é um tesouro tão profundo, tão magnífico, que deslumbra visitantes de todo o espaço, atraídos por seu esplendor. Nós queremos que sintam essa beleza dentro de si mesmos e a deixem pulsar por todo o vosso ser. Ao permitirem que a beleza os inunde, mudanças profundas ocorrerão e a manutenção da beleza da Terra passará a ser a principal prioridade de toda a espécie humana. Queremos semear esta ideia para despertar em vocês a responsabilidade que devem ter por vosso planeta. Já despertamos a responsabilidade que cada um deve ter por si, e vocês estão a caminho de se tornarem cada vez melhores. Parabéns! Agora, o que farão pela Terra e como? Então aqui eles já deixam, né, esse convite e esse chamado para responsabilidade com a Terra. Eu achei interessante ele falar da beleza da Terra, dela ser totalmente admirada por todos do espaço. E se a gente parar para pensar na beleza natural que a gente tem aqui, se a gente for para Vênus, para Marte, para os planetas aqui do Sistema Solar, todos eles são desérticos, todos eles são inabitáveis ou muito gasosos, ou seja, não tem essa beleza em nenhum outro planeta, pelo menos não nesse sistema que a gente conhece. Claro que aqui a gente está falando de uma dimensão da Terra, né, e desses planetas, porque sim, pode haver vida habitável, né, um planeta habitável, na verdade, uma natureza em outras dimensões desses mesmos planetas, né, então aqui a gente está falando da terceira dimensão, mas é a dimensão que a gente se encontra. Então a beleza da Terra ela é conhecida em muitos lugares da galáxia, porque é justamente essa biblioteca, né, onde foram colocadas várias espécies justamente para criar essa vida tão rica, né? Essa diversidade que a gente tem aqui. E a gente precisa aprender a valorizar mais isso, a prestar mais atenção na beleza que está ao nosso redor, porque a gente passa despercebido, o nosso olhar não está treinado para isso. Já os ensinamos a querer o melhor para si em todos os momentos possíveis. Uma vez que a Terra é a vossa casa, como irão estender essa energia para ela e aplicar no vosso planeta as lições que aprenderam? Quantos de vocês já caminharam por sua propriedade, respeitando-a como um local sagrado, deixando que a Terra soubesse o quanto a consideravam? Essa forma de comunicação os tornará envolvidos com a beleza da Terra. Envolvimento e ação. Observem o vosso lixo, aquilo que estão jogando fora, aquilo de que não têm consciência. Trata-se do reflexo exato do que pedimos que façam consigo próprios. Observem os vossos pensamentos e o lixo que atravanca a vossa psique. Podem estender para a Terra tudo aquilo que lhes ensinamos. Por onde quer que andem, comuniquem-se com a Terra, informando ao planeta que estão despertando. Imaginem-se um fio de luz. Para onde quer que estejam caminhando, dirigindo, voando, visitando, carreguem seu fio de luz. Conforme for crescendo o número de fios de luz tecidos ao redor da Terra, mais poderosa será a onda de luz cósmica que envolverá a Terra.
Aqui eles alertam para essa questão do lixo que a gente produz e a gente nem percebe, né? E principalmente que não existe fora, né? A gente pensa, né, em jogar fora, vou jogar o lixo fora, colocar o lixo para fora, mas na Terra não tem fora, né? Todo lugar você está colocando em algum lugar e esse lugar ele vai ser impactado e indiretamente a gente vai também. Então a gente já viu o que acontece quando a gente joga lixo na rua, por exemplo, e aí chove, entope todos os bueiros e esse lixo volta para as casas, né? Ou quando a gente joga muito lixo no mar, as ondas trazem de volta esse lixo. Quer dizer, a Terra ela sempre devolve aquilo que a gente está enviando para ela, tá? Seja coisas boas, seja luz, amor, ou seja o lixo que a gente consome. Então que a gente comece a perceber mais isso. Tem uma moça que eu acompanho que eu acho muito legal o trabalho dela, que ela vive uma vida sem lixo, né? E ela ensina pra gente atitudes, o que a gente pode fazer para diminuir o nosso lixo. Então sim, é possível viver com zero lixo, no caso, né, de algumas pessoas que já estão vivendo nessa realidade, mas a gente consegue aos poucos sim diminuir. Então eu vou deixar aqui embaixo o perfil dela, tanto do blog quanto do Instagram, para a gente começar a perceber que é sim possível. Outra ideia que a gente pode seguir também, de uma moça que eu vou deixar aqui já é mais voltado para mulheres principalmente, né? Porque ela fala mais de produtos naturais, produtos de beleza, produtos de limpeza. Então, como que a gente pode ter uma vida mais simples e também poluindo menos, causando menos danos no meio ambiente? Até porque nesses produtos, né, que a gente usa de beleza, existe muita química, existe muitos produtos que fazem mal para nossa pele, né? Então eu acho bem interessante o trabalho delas. Outra questão aqui é que a gente precisa começar a perceber que aquilo que está ao meu redor, né, principalmente na minha casa, no meu ambiente, reflete muito os meus lixos mentais, reflete muito como que está meu mundo interno, como que estão meus pensamentos, como que estão meus sentimentos. Se tiver coisa mal trabalhada dentro da gente, o nosso externo ele vai só refletir aquilo, né? Então se existe muita coisa acumulada, se existe muita coisa bagunçada, muita sujeira ao seu redor, é porque tem muita coisa aí dentro que você também está renegando, que você não está limpando, que você não está fazendo esse processo, tá? Então tudo é muito simbólico, tá? A gente tende a agir e a refletir muito do que a gente tem dentro. Então começa a fazer essa limpeza também, tá? Limpar os pensamentos, limpar os sentimentos e limpar ao seu redor, fazer uma limpeza mesmo, sabe? Doar coisas que você não usa mais, consertar o que está quebrado, não deixa nada pela metade, sabe? Não deixa as coisas ali jogadas, que um dia você vai ter que encarar aquilo, né? Ou um dia você vai acabar indo para outra dimensão, né? Quando esse dia chegar, e você vai deixar um monte de tralha para trás. E aí quando chega do outro lado, não tem mais o que fazer, não tem mais como lidar com aquilo, né? E as coisas vão continuar, elas vão continuar existindo, né? Essa energia também. Então aproveita, né? Tenha responsabilidade sobre a sua energia, sobre aquilo que você cria na sua vida. Eu acho que isso liberta muito a gente. E a última questão importante desse parágrafo é fazer o que eles estão sugerindo aqui, né? De imaginar como se a gente fosse um fio de luz. Então, conforme a gente vai andando, conforme a gente vai para os lugares, conforme a gente está até em casa, a gente está emanando essa luz e a gente está criando essas linhas, né, pela Terra. E quando elas forem crescendo, elas vão criar uma malha de luz, né? E essa luz, ela se comunica, a luz é informação, a gente já sabe disso, né? Então, a gente vai estar, de certa forma, cuidando da Terra, protegendo a Terra, levando essa luz para ela, dizendo para ela, eu já estou desperto, né? Então, cuidando do seu meio ambiente mais próximo, né? Cuidando de uma hortinha, ou abraçando uma árvore, ou conversando mesmo com a Terra, sabe? Se você mora num lugar onde existe muito lixo, porque as pessoas são inconscientes ainda, pega um dia uma sacola e cata esse lixo. Você não precisa ficar com raiva dessas pessoas, ou não precisa ficar esperando que a prefeitura faça. Você pode ser esse agente, você pode fazer alguma coisa. Então isso é muito significativo, porque a gente começa a entender o nosso papel, e a sua atitude com certeza vai inspirar outras pessoas, e elas vão começar a prestar mais atenção no que elas estão fazendo. Às vezes elas não fazem por mal, elas simplesmente não percebem, e uma vez que ela vê que é possível mudar, que é possível fazer diferente, a nossa atitude, a nossa energia pode influenciar muitos que estão à nossa volta, tá?
Estamos num mundo à beira da desaceleração que precede um frenesi alucinante. Vocês podem começar esta desaceleração conscientizando-se e cuidando melhor da Terra. A mentalidade predominante na Terra hoje em dia, especialmente nos Estados Unidos, considera símbolo de status um gramado impecável. Para conseguir isso, usam toneladas de pesticidas e fertilizantes químicos, até o gramado ficar igualzinho ao carpete da sala de visitas. De onde veio esse sistema de valores? Qual seria o seu sentido? Simplesmente de alguém querendo ganhar dinheiro com um produto, que lança uma campanha publicitária para lhe conferir legitimidade, e alguém que o compra. Comuniquem-se com a Terra, escutem o que ela tem para lhes dizer e deixem este planeta lindo ensinar-lhes a viver em harmonia. Trata-se de um processo lento, não vão conseguir aprendê-lo da noite para o dia. Ouçam a Terra dizer: escutem aqui, gostariam que alguém passasse pesticida na vossa pele? Pois é isso que acontece quando espalham pesticidas na Terra. A Terra é um ser senciente ou um conjunto de seres. Os seres sencientes que constituem a Terra vieram formar este conjunto de consciências por amor, para uni-las e hospedá-las. É semelhante ao que ocorre com vocês, que hospedam as bactérias e todas as coisas que vivem sobre a vossa pele e dentro do vosso corpo. Vocês trabalham com elas. A Terra sabe que para ser uma boa mãe para os seus filhos, deve deixá-los aprender as suas próprias lições, e as suas são lições de responsabilidade. Se desejam algo, existem certas ramificações, determinadas coisas que devem fazer e responsabilidades que devem assumir para atingir o vosso objetivo. A Terra está ensinando os seres humanos a terem responsabilidade, permitindo-lhes que dilacerem sua superfície, bem como o seu interior. Aqui a gente tem que pensar que a Terra, ela é uma energia feminina, ela é realmente a mãe terra, tá? Então, como toda boa mãe, ela vai deixar o filho pisotear, fazer o que ele quiser, ir lá e destruir, né, até o limite que ela perceber que não é mais saudável para ela, tá? Então, vai chegar uma hora em que ela precisa ensinar pra gente sobre a lição da responsabilidade, ou seja, nós vamos ter que assumir responsabilidade sobre tudo o que estamos fazendo com ela, né? Então, ela tá deixando a gente livre, né? Nós temos responsabilidade sobre ela e não percebemos e não assumimos de fato, né? Mas aquilo que a gente faz de negativo, também temos responsabilidade e em algum momento ela vai ter que mostrar pra gente essa lição, né? A gente percebe já vários momentos em que houveram, né, cataclismas, que houveram situações aí em que a Terra se revoltou, entre aspas, ou que no fundo ela estava apenas expurgando a energia, porque pensa quanta coisa a gente despeja nela, quanta energia a gente despeja na Terra, né? Tudo que a gente faz é energia, né, direcionada, e em algum momento ela tem que limpar aquilo, ela tem que devolver, né, ou ela tem que expurgar de alguma forma, e a gente não entende a relação, como a Terra está o tempo todo falando com a gente. Quando estiver correndo perigo por a humanidade ter levado as coisas longe demais, a Terra fará o que for necessário para ensinar à espécie humana o cuidado adequado a ter com seu lar. E assim vocês, como seus habitantes, aprenderão uma importante lição. Em seu divino amor pela humanidade e na divina aceitação do seu papel de professora, a Terra lhes revelará seus segredos e toda a sua força, para que aprendam a amá-la, a cooperar com ela e a nunca mais desrespeitá-la. Tal atitude conduz, inevitavelmente, à ocorrência de violentos cataclismos, pois é a forma que a Terra encontra de conscientizar os seres humanos a mostrar-lhes aquilo que não estão conseguindo perceber. Se 20 milhões de pessoas desaparecem em algumas horas devido a um cataclismo terrestre, talvez os outros humanos despertem. Talvez. Olha que forte, né, esse pedaço aqui, voltando a essa questão da gente em algum momento ter que aprender essa lição, que é a lição da responsabilidade, ou seja, a gente pode fazer o que quiser, mas em algum momento a gente vai ter que se responsabilizar pelo que a gente fez, né? E aí o que ela vai trazer? Ela vai trazer questões relacionadas a desastres naturais. Então, cataclismos seriam terremotos, maremotos, tsunamis, furacões,
erupções vulcânicas, tudo que está relacionado a essa questão da natureza, né? Enchentes, seca, né? E aqui é o que ele fala, né? Talvez fazendo isso, a pessoa começa a perceber, né? As pessoas começam a perceber que não dá mais para tratar a Terra assim, que tudo que a gente faz tem um resultado lá na frente, e assim as pessoas possam despertar, né? Despertar que elas precisam cuidar melhor do nosso lar, né? Da nossa Terra, do planeta em que a gente escolheu viver aqui, nesse momento, nesse tempo e espaço. Vocês estão cansados de escutar profecias sobre catástrofes. Muitas pessoas não lhes dão a devida importância. Acham que nunca irão acontecer com elas. Embora leiam as notícias nos jornais, são acontecimentos distantes, lá do outro lado do mundo. E se uma catástrofe ocorrer à sua porta ou na cidade vizinha, e se as principais cidades dos Estados Unidos entrarem em colapso, o que sentiriam se ao acordar deparassem com uma fenda geológica que se estendesse desde Nova York até Washington DC? Seria suficiente para afetá-los? Seria suficiente para que reestruturassem e reavaliassem suas vidas? Aqui eu percebo que eles fazem algumas provocações para ver se a gente leva a sério mesmo essa questão de cuidar da terra, tá? Eu não acredito que necessariamente precisem haver catástrofes. Eu não acredito que necessariamente essas profecias elas precisem se realizar. Às vezes eu sinto que essas profecias elas vêm muito mais para a gente tomar consciência do que pode acontecer, né, de uma das linhas do tempo da Terra, do que de fato algo que tem que acontecer. Então existe a questão da probabilidade e existe aquilo que a gente pode mudar, né? Então a gente pode sim, se conscientizando, mudar essa linha de tempo. Então que a gente perceba isso, que a gente não espere acontecer com a gente, acontecer com alguém perto da gente ou, né, dentro do nosso círculo ali, do lugar que a gente mora, para que a gente tenha consciência disso, porque daí não dá mais para mudar uma linha do tempo que já está se manifestando, que a gente consiga perceber, a gente não precisa passar por isso, a gente pode sim mudar, como mudando os nossos hábitos, mudando a nossa forma de cuidar da terra, emanando mais o nosso amor para ela e cuidando melhor, com certeza, tá? Cuidando do meio ambiente e da nossa vida ao redor, fazendo um pouquinho que seja dentro do nosso alcance, né? A gente já está fazendo muito e a gente já está influenciando e incentivando muitas pessoas, pode ter certeza disso. Existe uma maior consciência do que está ocorrendo porque os jornais estão começando a trazer essas notícias. Na verdade, esses fatos vêm acontecendo já há algum tempo. Ecologistas e ambientalistas vêm há mais de 20 anos alertando para as mudanças ambientais, mas a maioria das pessoas acha que estes problemas se resolvem naturalmente. Além disso, problemas do meio ambiente não vendem jornais e até certo ponto as pessoas não estão muito interessadas em aprofundar seu conhecimento sobre esta responsabilidade. Tal desinteresse terá consequências. Muita gente vai alegar ignorância e achar que as catástrofes surgiram do nada. A situação se tornará tão grave que poderemos prever muitos países irão proibir o uso do automóvel. Então aqui de novo, né, eles fazendo esse chamado de uma maneira bem radical, digamos assim, para ver se a gente percebe o que está acontecendo, para ver se a gente acorda antes, para a gente mudar essa linha de tempo, para não precisar chegar a esse ponto, né? A questão do uso do automóvel é bem real o que eles estão falando aqui, porque de fato já existe, né? Em São Paulo, por exemplo, nas grandes cidades, o que é o rodízio? É você proibir o uso do automóvel em determinados dias da semana, né? Tem tanto carro na rua que não cabe mais, né? Então sim, né? Pensa daqui 50, 100 anos, com certeza é provável, né? Porque não tem mais espaço, não tem mais como, né? Além do fator poluente, mas a gente já tá vendo, né, as mudanças, né? O próprio carro elétrico, as formas renováveis de energia, a gente percebe esse movimento, só que onde eu escolho focar?
Eu vou ficar focando no que está dando errado, no que está acontecendo e dando força para aquilo, ou eu escolho focar no que está tendo de bom, nas novas fontes renováveis e fazendo a minha parte também. Isso é criar uma nova linha de tempo. Isso é escolher que linha de tempo você vai estar, tá? Isso é muito importante a gente ter em mente, a gente ter consciência e criar conscientemente, estar conscientemente alinhado a essa linha de tempo, onde as pessoas elas vão conseguir mudar a realidade da Terra, cuidando melhor dela, tendo uma vida mais alinhada com o nosso planeta. As lições que a Terra ensina neste momento abrangem muitos aspectos. À medida que a frequência muda, tudo muda. Mudar de frequência é como mudar de casa, todo o ambiente muda. Essas mudanças destinam-se a melhorar a vida de todas as pessoas, a conduzir todo mundo a um lugar onde existe maior compreensão e bem-estar, e a desvencilhar o ser humano do paradigma que definia o mundo como sólido, nos termos mais limitados. Então aqui eles reforçam de novo essa questão da frequência, né? Que a gente precisa elevar a nossa frequência, a gente precisa mudar a nossa frequência, porque isso vai afetar todo o nosso redor, tá? E a mudança de paradigma começa a entender que o mundo ele não é tão sólido quanto parece, ele é frequência, ele é energia, tudo está vibrando o tempo todo, tudo tem uma frequência, e se eu me alinho com a frequência adequada, tem várias terras acontecendo, tem a terra da catástrofe que a gente vê nos filmes, né, os piores cenários, tem a terra que a gente está vivendo hoje, que é uma mistura dos dois, né? Digamos que é uma linha de tempo onde está havendo essa possibilidade de ou dar tudo errado, né? A gente vê as duas, eu percebo as duas dimensões oscilando muito, sabe? Tem horas que parece que tudo vai dar errado, que a mudança climática vai acontecer, que o capitalismo e o consumismo vai levar, né, ao desgaste dos recursos materiais, mas tem outros momentos que você vê várias iniciativas assim voltadas para o meio ambiente, das energias renováveis, ideias e movimentos começando, né, ganhando força. Então eu vejo muito essa oscilação, por isso que eu falei do foco, onde você escolhe focar, que vida você escolhe levar e que terra você quer habitar. Isso é muito forte, é a frequência que vai definir em que terra a gente vai estar. Não é uma questão só de escolha, tipo eu quero, eu vibro nessa terra, então eu mereço estar nela, porque eu estou alinhada, tá? Não é uma senha, não é uma porta que escolhe quem entra ou não, é a nossa frequência que vai definir a realidade da terra em que a gente vai estar. Quando os seres humanos tornarem a qualidade de vida a prioridade número 1 de suas vidas, respeitando a qualidade de vida da Terra, haverá pouquíssimos cataclismos. No entanto, a maior parte dos seres humanos, especialmente no mundo ocidental, está preocupada com uma qualidade de vida diferente. Quantos aparelhos eletrônicos possuem, quantas roupas há em seus armários, quantos carros possuem em suas garagens. Não estão nem um pouco ligados aos efeitos que toda essa manufatura material provoca no ser senciente que os gerou. Então isso sim, né, já era uma preocupação lá nos anos 90, mas eu vejo que hoje só aumentou, né, essa tendência ao consumismo, acúmulo de coisas, e esse acúmulo é aquilo que eu falei lá atrás, ele gera um acúmulo interno também, né? As pessoas estão mais obesas porque é autoproteção, né? Não lidar com aquilo que eu sinto e ainda por cima, né, ter uma propaganda muito bem feita, né, um marketing muito bem ancorado dessa questão de quando eu não estou bem eu compro, eu gasto, eu consumo, né? E aí as pessoas elas entraram nesse círculo vicioso e não conseguem sair dele, né? Então a gente precisa também começar a perceber, será que eu preciso de tudo que eu tenho no meu guarda-roupa? Será que eu preciso de tudo que eu possuo de objeto, né? Será que dá para viver com menos? A gente se sente mais leve quando a gente faz uma limpeza no nosso armário, a gente se sente muito mais leve quando a gente tem menos coisas e a gente se sente muito melhor quando a gente doa, né? Uma sensação muito gostosa de estar doando, estar ajudando alguém, estar vendo que a pessoa vai usar aquilo, vai fazer bem para ela. Então que a gente comece a perceber também que a nossa natureza, ela é assim, né? Ela é simples, ela é generosa e todo o restante, toda
toda essa disfunção que existe, né, essa distorção que a gente vê, está muito relacionada ao sistema que a gente vive, ao paradigma que foi criado, foi uma necessidade implantada na gente, mas no fundo a gente não precisa de nada disso para ser feliz, tá? Se os seres humanos não mudarem, se não houver uma transferência de valores e eles não perceberem que sem a Terra não estariam aqui, a Terra, em seu amor pela própria iniciação e sua procura por uma frequência mais elevada, provocará uma limpeza para equilibrar-se novamente. Existe a possibilidade de muitas pessoas deixarem o planeta em poucas horas. Talvez assim, aquelas que sobrarem possam despertar e perceber o que está acontecendo. Haverá eventos incentivando vocês, estimulando-os, fazendo-os perceber que deve haver uma mudança global. Os movimentos subterrâneos irão crescer de forma fenomenal. O que acontecerá com a Terra depende da vontade de mudar de cada um. Então eles continuam, né, nessa conscientização, né, da gente começar a perceber que às vezes até as catástrofes que acontecem, elas estão servindo para conscientizar, elas não querem prejudicar ninguém, não é castigo, mas sim, é o resultado de uma não responsabilização, né, da nossa parte. E aí as pessoas que ficarem, elas não podem ficar vibrando só no sofrimento, né? Lembra da frequência, ficar arrependidas ou enfim, sofrendo, se vitimizando pelos que foram, mas pensando o que eu posso mudar daqui para frente, o que eu posso fazer, porque quando chegar num ponto em que o dinheiro não servir para mais nada, né, que tudo quebrar, que tudo acabar, que tudo se consumir, a gente vai ver quanto essa corrida desenfreada não serviu para nada, não levou a gente a lugar nenhum, não levou a nenhuma evolução, acabou com o planeta e ainda trouxe resultados que a gente vai ter que lidar por um tempo, que a gente vai ter que perceber que sem valores espirituais o material não serve para nada, né? E inclusive diante de tudo que a gente está vivendo, a gente percebe, né, que não adianta eu ter carro se eu não posso usar, não adianta eu ter roupas bonitas se eu vou ficar em casa, quer dizer, a gente precisa repensar de verdade tudo isso, tá? Qual é a vossa responsabilidade neste processo? Qual a vossa vontade de mudar? Chegou a hora de parar de falar e agir. Ao decidirem mudar a própria vida, possibilitam automaticamente a mudança do planeta inteiro. Aqui ele faz um convite, né? Eles fazem, né? Um convite à ação. E eu sugiro para você que está ouvindo esse vídeo, não é por acaso, você tem capacidade de ser esse agente, de fazer uma coisinha pequena que seja. Então eu vou dar algumas ideias, tá? Que a gente pode fazer a partir de agora. A primeira é parar de usar sacola de supermercado. Eu sei que no Brasil isso é muito normal, isso é muito da cultura mesmo. Aqui na Europa já é um pouco menos, primeiro porque a sacolinha é paga, e segundo que é natural para as pessoas levarem, né, aquela sacola reutilizável no supermercado. Então eu convido você a ter a sua sacola de supermercado, a começar a usar, a levar, e por mais que você alegue que você usa para o lixo, né, para pegar o lixo, enfim, para pôr no lixo, eu tenho certeza que o estoque de sacolinha que você tem na sua casa vai servir por uns bons anos aí, porque a gente não dá conta de usar todas as sacolas que a gente pega em uma compra que a gente faz, em toda vez que a gente usa o lixo, não dá, é em excesso, tá? Então a gente pode sim usar outras formas, inclusive essa moça do sem lixo, ela ensina inclusive a você não usar nem sacolas plásticas, nada, né? Você não tem lixo, então você não precisa usar o saquinho para o lixo, entende? Outra coisa, começar a reciclar seu lixo, procurar na sua cidade como que faz, fazer alguma composteira, se você tiver essa oportunidade, ter uma hortinha, tudo isso são ideias pequenas que a gente pode fazer, sabe? Outra questão, se você come carne, começar a diminuir o consumo. Eu não tô aqui para dizer que tem que parar, não tem que parar, não é essa ideia, tá? Não existe certo ou errado, mas o impacto que causa, sim, com certeza faz toda a diferença. Então também vou deixar o link de uma moça que passa muitas receitas veganas, muito simples, assim, muito gostosas, e eu vou deixar aqui também para quem quiser se inspirar.
para quem quiser pensar em mudar esse hábito e não simplesmente parar de comer carne, mas ter um dia da semana, começar a fazer receitas diferentes, tudo isso é agir, tá? Tudo isso é fazer o que eles estão propondo aqui, tá? Que é parar de falar e agir, né? Tem gente que nem fala, na verdade, mas por mais que a gente não fale a respeito, a gente não precisa sair catequizando todo mundo, obrigando as pessoas, mas a nossa ação vai servir de exemplo. A nossa energia vai influenciar quem está do lado. Então isso é muito importante e é para isso que a gente está aqui também, tá? Espiritualidade não é só ficar falando de coisas metafísicas, de coisas que não estão aqui. É justamente trazer esse lado metafísico e viver isso na prática, no dia a dia, que toda ação que você faz seja o amor em ação, seja realmente um espírito bondoso do amor do Criador agindo e atuando através de você. E isso é muito bonito, isso é ser agente da nova era, sabe? Não é ficar falando sobre essas coisas e no fundo tendo dentro de você muitas questões mal resolvidas, não sabendo tolerar as pessoas, não colocando nada em prática, né? Jogando lixo, poluindo a terra, fazendo mal. Então, na verdade, você não está sendo esse agente, né? Você não está cumprindo o seu papel. A gente precisa entender que é o todo, que é o material e o espiritual em comunhão, em harmonia, vivendo numa única direção, porque no fundo são duas faces da mesma moeda. A gente que tem a tendência a separar, a viver na dualidade em tudo o que a gente faz, tá? Mas não existe essa separação. A Terra procura recuperar sua integridade. Hoje, o planeta sente que não é amado, mas desrespeitado, encontra-se privado de sua integridade. A Terra ama os seres humanos e lhes oferece um lugar para trabalhar. Ela é um organismo vivo que está prestes a restabelecer sua integridade e fazê-los compreender a importância de amar a si mesmos amando-a. Amem a si mesmos e amem a Terra, pois são a mesma coisa. Então aqui a gente tem que entender que essa falta de amor pela Terra, ela demonstra muito a nossa falta de amor próprio, né? A gente tende a tratar os outros, a tratar o planeta da maneira como a gente se trata internamente, né? Então quanto mais a gente se amar, quanto mais a gente se aceitar, mais a gente começa a vibrar esse amor para tudo que está ao nosso redor, né? E se a gente entender que tudo é frequência, né? Que tudo vem da mesma fonte, a Terra, o planeta, as pessoas, somos realmente todos um, né? Então, quando a gente fala todos somos um, a gente não entende que aquilo que eu faço para o outro, aquilo que eu faço para a Terra, eu estou fazendo para mim mesma. Eu estou me ajudando, eu estou me favorecendo ou eu estou me prejudicando também. Pensa sempre assim, você vai estar sempre fazendo por você mesmo. Em algum momento aquilo vai ter uma volta, vai ter uma energia que vai vir na mesma força, tá? Os cataclismos terrestres podem desempenhar um importante papel na ruptura do sistema. Eles causarão a falência das seguradoras, que por sua vez irão causar a falência de vários outros sistemas. Diversos bancos vendem suas hipotecas às seguradoras, que investem pesado no mercado de ações. Se ocorrerem mais algumas catástrofes, como o furacão Hugo ou o terremoto de São Francisco, além das guerras e da economia informal, quanto tempo acham que este sistema financeiro consegue continuar operando? No papel, ninguém realizou isso ainda. É por isso que os cataclismos terrestres serão usados para provocar o colapso. Os cataclismos provocarão também a união e o triunfo do espírito humano, pois homens e mulheres sairão para se ajudar mutuamente quando os desastres ocorrerem. Isto une as pessoas. Aqui a gente tem que entender, mais uma vez, lembra que eu falei da linha do tempo. Não significa que isso vai acontecer, mas sim, se os humanos continuarem vivendo sem consciência, sem responsabilidade sobre o cuidado com a Terra, né, a usurpação desses recursos naturais que a gente tem, em algum momento a gente vai acabar colhendo isso enquanto humanidade, né, enquanto raça humana. Então a gente precisa sim estar preparado, né? A gente precisa realmente começar a perceber que no fundo essas situações elas realmente unem as pessoas, né? Inclusive no incêndio ano passado lá na Austrália, a gente teve várias histórias, né, de pessoas que se ajudaram, que se uniram, que foram solidárias com quem perdeu tudo, com os animais. Então assim, é muito dolorido, mas nesses momentos a gente se une enquanto raça humana, porque não faz mais diferença quem
tem, quem não tem o dinheiro. Então, quando o sistema, né, se ele entrar em colapso, não vai mais fazer diferença se você é rico, se você é pobre, porque todo mundo vai estar na mesma situação, né? Então, isso nos iguala também. A gente vive num sistema que evoca muito a desigualdade, né? Que dá valor às pessoas por aquilo que elas têm, né? Pelo sistema de posse que existe aqui, né? Então, aquilo que eu possuo diz quem eu sou. E a gente precisa começar a perceber que isso está totalmente fora, totalmente ultrapassado. E chegou a hora de um novo movimento, de uma nova economia, de uma nova relação social começar. Mas como que isso vai acontecer? Com certeza depois que o velho terminar, depois que o velho ruir, depois que o velho fracassar, porque não faz mais sentido manter dessa forma, né? Então, por mais que a gente não saiba exatamente como vai ser, a gente precisa confiar, nós precisamos confiar que estamos no espaço-tempo exato, no momento exato, no lugar exato, para aquilo que a gente precisa fazer aqui, para aquilo que a gente precisa manifestar aqui. Lembra que nós somos membros da família da luz, nós não estamos aqui desamparados, nós não estamos aqui jogados, nós tivemos treinamento para isso, então a gente precisa só confiar e acessar essas informações que intuitivamente a gente já tem, tá? No fundo, a gente sabe exatamente o que fazer. Existem tecnologias que poderiam limpar o planeta rapidamente, caso esse fosse o plano. Contudo, isso não teria sentido, porque a espécie humana não se responsabiliza pela Terra. A espécie atual precisa aprender a respeitar o seu ninho e seus corpos, pois sem eles não estariam aqui. O vosso corpo e o vosso planeta constituem as vossas maiores dádivas. O ideal seria que reverenciassem, respeitassem, cuidassem e amassem a Terra e o vosso próprio corpo físico. Esta atitude entraria em ressonância com a vossa casa, a vossa propriedade, a terra que estão associados, bem como a terra do vosso corpo. A Terra é muito mais resistente do que vocês imaginam. Está aqui para alimentá-los e sustentá-los. Os animais também estão aqui para trabalhar em cooperação com vocês. Se tudo for feito com muito amor, existe por trás a força do Criador. Se precisarem de uma orientação na hora de tomar decisões sobre o vosso comportamento, perguntem-se: estou agindo com a minha integridade mais elevada? Estou agindo com amor? O amor é a minha intenção em relação à terra, aos animais, a todas as pessoas que encontro e a todas as coisas que faço. Então, olha que bonito aqui também, né? Primeiro que a gente tem que pensar que sim, existe muita tecnologia avançada que poderia limpar a Terra, que poderia cuidar de tudo isso num segundo, né? Que poderia realmente fazer esse processo. Só que, primeiro que não é interesse da maioria dominante na Terra por todo aquele esquema de manipulação e de controle de frequência que existe, né? Então, quanto pior, melhor para eles, né? E a gente não se responsabiliza, a gente não faz a nossa parte, né? Nós humanos, menos ou mais despertos, né? A maioria por inconsciência ainda, outros porque não perceberam a gravidade do que está acontecendo, mas esse é o nosso aprendizado, né? Da mesma forma que a gente pensa, tá, por que eles não vêm com as naves deles e acabam com tudo e resolvem tudo? Porque não é assim que funciona, nós estamos aqui para aprender e eles não podem tirar da gente o nosso aprendizado, né? Além disso, existe o livre-arbítrio e eles não podem interferir. Então, se a gente escolheu tratar mal a terra, destruir a terra, fazer o mal, se digladiar, fazer guerra, é uma escolha, né? É o livre-arbítrio sendo exercido e eles não podem interferir nisso. A gente precisa aprender que tudo que a gente faz tem consequência, ponto. Em algum momento a gente vai evoluir, a gente pode pedir ajuda e aí sim eles podem interferir, tá? Então tem todo um processo aí por trás também, por isso que não é simples assim, por isso que não é só chegar e resolver, porque a gente tá aprendendo com isso, os seres humanos têm algo a aprender com essa situação, tá? Inclusive de entregar o próprio poder na mão de outras pessoas, deixar que outras pessoas decidam por ela, digam o que é certo ou errado, mas antes eles precisam perceber que estão sendo manipulados, então tudo é um processo, tudo é aprendizado da alma. Outra questão é justamente a gente perceber se a gente está fazendo tudo por amor, se por trás de toda atitude que a gente tomar, de toda conversa que a gente tiver, o amor está ali.
né? E quanto mais a gente se alinhar com isso, quanto mais a gente for o amor em ação, mais a gente vai estar alinhado com a nossa verdadeira natureza e melhor as coisas vão ser pra gente, mais certo vai dar, digamos assim. E não que nunca vai acontecer nada, mas a gente vai estar em paz. E isso é o mais importante. A gente não vai estar longe da nossa essência, porque é isso que traz a sensação de vazio, é isso que traz a sensação de não completude, né? De não saber o que fazer, de estar perdido, sem propósito. Quando a gente está alinhado com o amor, quando a gente sabe que está fazendo o que é certo, o que deveria estar fazendo mesmo, isso já preenche todo o espaço e a gente consegue viver em paz a partir daí. Podem usar tudo da terra, desde que a respeitem e amem no processo. Pode ser difícil imaginar um grupo de petroleiros, antes de perfurar o solo, de mãos dadas, formando um círculo, pedindo orientação e permissão para penetrar a terra. Contudo, se isso efetivamente ocorresse, haveria muito mais harmonia. Acham graça porque parece bobagem comunicar-se com algo que não responde a vocês. No entanto, se os industriais, educadores e todas as pessoas antes de agirem parassem e invocassem a mais elevada integridade e amor para todos os envolvidos no processo e pedissem para que a Terra e os seres humanos não sofressem danos, este pedido seria recebido de forma fenomenal. Tal atitude colocaria em ação o projeto de uma civilização superior. Esta conscientização está começando a ocorrer. Várias pessoas estão recebendo essas informações. Muitos seres humanos não querem perfilar-se e levantar-se pela integridade, porque têm medo de meter-se em confusão. Dizem, quero o meu emprego e a minha segurança, ora. Acontecem coisas incríveis a uma sociedade quando se tira a segurança das pessoas. A coragem começa a florescer como um jardim recém-plantado, pois ninguém tem nada a perder. Os seres humanos começam a levantar-se. Então, aqui 2 pontos importantes, né? O primeiro da gente perceber essa relação com a terra, que a gente pode melhorar cada vez mais. Eu acho que o que a gente pode fazer, né? A gente não é nenhum petroleiro que vai furar o solo, enfim. Mas sempre que você estiver na natureza, honrar a terra, conversar com ela, emanar amor. Quando você for comer, agradece o seu alimento, agradece cada plantinha que está ali e até mesmo os animais que morreram para você comer, se você come carne. Agradece, honra a vida deles, né? Eu acho que isso já começa a mostrar que a gente está elevando a nossa frequência cada vez mais, que a gente está tomando consciência de que tudo é um ser vivo, tudo tem consciência, né? Tudo é vida. E a outra questão é justamente tirar da zona de conforto, né? O quanto às vezes a gente se mantém em uma situação por causa da zona de conforto. A gente não quer perder aquela sensação de segurança. E aí vem o universo e mostra pra gente, né? Que quando a gente não tem segurança, a gente está disposto a qualquer coisa. A gente não tem o que perder. E aí a gente acessa uma coragem que sempre esteve ali, mas que antes estava afundada, né, nessa zona de conforto. Estava perdida ali no meio de uma falsa sensação de segurança. Por isso que coisas acontecem também, né? Então a gente está vendo de novo essa época que a gente está vivendo, essa questão da zona de conforto, quanto ela é tirada e foi tirada de muitas pessoas. E aí o que elas escolhem fazer? Em vez de ativar essa coragem, né, e ver o que elas podem fazer naquele momento, elas preferem vibrar na vitimização, vibrar no sofrimento, ficar presa naquilo que elas perderam, sem perceber o leque que se abriu para elas, sem perceber a janela, né, para outras infinitas possibilidades. E a gente não pode correr o risco de cair nessa tendência, de cair nessa armadilha, tá? Mas realmente de começar a perceber que mesmo quando algo é tirado da gente, é porque existe outra coisa que a gente não está percebendo e a gente não está conseguindo acessar, porque a gente está preso na zona de conforto, a gente está preso numa falsa segurança e a gente precisa ampliar um pouco a visão, expandir um pouco a mente, né? Elevar nossa consciência para conseguir perceber o que é, tá? Só assim a gente sai de onde a gente está e só assim uma sociedade evolui. Não tem como. Se você deixar as pessoas na zona de conforto, nada nunca vai mudar, as coisas não vão evoluir e não é para isso que a gente está aqui.
Não sintam jamais que os vossos esforços são em vão. Usem a força da mente para projetar com clareza aquilo que querem. Peçam ajuda dos planos não físicos e visualizem o resultado que gostariam de obter. Entendam que vocês criam a vossa própria realidade e que as outras pessoas criam as realidades delas. Todo mundo tem a oportunidade de acordar a qualquer momento. Quando abordarem qualquer coisa, abordem a partir do plano mais amplo. Então aqui eles lembram que eles sempre falam, né, que a gente cria a nossa realidade, que cada um está criando a própria realidade, tá? Então que a gente foque naquilo que a gente quer ver crescer, naquilo que a gente quer criar, né? E use a nossa força mental para isso. Não use a sua mente para se preocupar, para focar em coisas que você não pode mudar, para focar em coisas que não dependem de você. Você está gastando a sua energia com coisas que não vão ter resultados. Foca a sua energia mental naquilo que você quer ver crescer, naquilo que você quer criar na sua vida e peça ajuda. A gente tem o livre-arbítrio, mas eles não podem interferir. Então, se você não pede, eles não podem ajudar, tá? Então, se você acredita em Deus, em anjo, em Jesus, aquilo que você acreditar, né? Peça ajuda e você vai sim receber aquilo que você está pedindo, além de acreditar mais na sua própria força de criar, tá? Tem as duas questões aí, a gente pode sim receber ajuda, mas a gente também precisa acessar mais a nossa verdadeira natureza criadora, né? O nosso verdadeiro poder de criador da realidade. Quando um número suficiente de pessoas criar suas próprias realidades, criarem conscientemente, criarão também um novo planeta. Haverá literalmente uma divisão de mundos. Antes disso, a Terra será assolada pela guerra diversas vezes. Viverão situações dramáticas que os intrigarão e confundirão, provocada por alguns primos vindos do espaço que necessitam exibir publicamente suas identidades. Tá. Aqui a gente já tem uma questão que, de novo, né, a gente não pode se apegar, né, nessa questão de ter guerras, nessa questão de ataque alienígena, né, porque do jeito que eles falam aqui, né, primos vindo do espaço que precisam se exibir publicamente, né, a gente pode pensar, né, nessa, como eu posso dizer, nessa apresentação, né, dos seres extraterrestres, não de uma natureza muito positiva, pelo que está dando a entender aqui, né? Mas que a gente precisa entender que se a gente criar a nossa realidade cada vez mais, a gente não precisa acessar essa linha do tempo, tá? A gente não precisa viver dentro de um filme, uma realidade, né, que é como se fosse um filme de ação que a gente viu muitas vezes, né, de fim da Terra, né, fim do mundo. Então a gente precisa começar a perceber. Foca no que você quer criar, foca no planeta, na vida que você quer viver cada vez mais. E isso vai fazer com que mais e mais pessoas também acessem essa realidade, tá? Quando você pensar, ninguém está fazendo isso, ninguém ajuda, ninguém está cuidando do planeta, eu é que não vou fazer, pensa que a sua ação faz diferença. O seu pequeno ato, a sua pequena contribuição faz toda a diferença. Então não foca no que os outros estão fazendo. Se cada um começar a fazer, logo vamos ser vários fazendo, vamos ser vários cuidando da Terra. Já está acontecendo um movimento, eu vejo isso em todas as áreas, em todas as frentes. E isso é muito lindo, isso mostra realmente que não é uma utopia, que não é uma alienação, que a gente realmente está aqui para criar uma nova terra, para criar um novo humano, uma nova maneira de ver a vida, tá? E eu conto com vocês, né, os pleiadianos também, por isso que eles escreveram isso, e eu espero de verdade que a gente consiga fazer o nosso papel aqui, fazer a nossa parte cada vez mais. Então pensa, né, em uma ação que você pode começar a ter, o que você pode mudar nas suas atitudes, né, que com certeza vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida do planeta. Vou pedir para agora você fechar os olhos e respirar fundo, para assimilar qualquer outra informação que esteja contida nessas palavras, que podem ser instaladas agora nas suas células. E a gente se vê na parte 2 desse capítulo.